Peraí. Laís, calma. Tô entrando rapidinho só para lhe avisar que seu microfone tá mutado. Yara, seu microfone tá mutado, eu acho. É a minha vida nesses negócios, gente. Eu falo. Ai, gente, que horror, olha. É nervosismo, é o nervosismo. É normal. Pois vai, agora dá. O show é seu. Obrigada, viu, Alan? Bom, gente, como eu estava falando, eu já quero agradecer a presença de todo mundo aqui, a audiência de todo mundo. Então, é um prazer muito grande estar aqui na Campus Party Transilha Amazônia, que foi um sonho que eu sonhei com muitas pessoas, né, com muita gente da Campus Party também, eu só tenho a agradecer. E nós vamos agora falar sobre usar Star Wars, né, para ensinar quase qualquer coisa em sala de aula. Bom, hello there! Aí para todo mundo, como disse o Obi-Wan Kenobi, né, nessa série que amamos. Muito prazer, para quem não me conhece, eu me chamo Yara Laís Souza, eu sou estudante acadêmica de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Sou também divulgadora científica e, em alguns momentos, aí eu também sou líder da rebelião de Star Wars, né? Essa fotinho aí eu faço o meu cosplay de uma das minhas, quer dizer, da minha personagem favorita dos filmes, que é a Princesa Leia. E o que a gente vai ver hoje é um recorte, é uma parte muito pequenininha de um trabalho científico que eu fiz em 2 anos na minha universidade, né, que é o famigerado trabalho de conclusão de curso, TCC, né? E eu defendi no final do ano passado, e a gente vai ver um recorte sobre esse trabalho científico que deu uma repercussão muito legal. Eu fico bem feliz, eu conheci bastante gente, muitas pessoas conseguiram começar a usar. E a gente vai ver um pouco sobre esse babado. Eu espero também poder, de alguma forma, inspirar vocês a levar Star Wars, não só Star Wars, outros filmes também, para a sala de aula de vocês, correto? Então vamos lá. Antes de a gente ir, de fato, falar sobre a inserção de Star Wars, a gente precisa falar sobre um ponto importante que vamos dizer assim, que está ao redor dessa questão, e é um fato que todo mundo precisa ficar ciente que acontece, e a gente vai tentar explicar mais ou menos o que é, que se chama a arte da memória. Que é justamente o fato das imagens influenciarem o saber, né? Influenciarem o ensino, influenciarem a aprendizagem. Então, gente, a arte da memória é uma técnica muito antiga. Ela é uma técnica de memorização de informações antes do advento da página impressa. Então, os primeiros pensadores, né, os primeiros estudiosos, quando eles começaram a formular todo esse pensamento na humanidade, não existia o papel só surgiu muito tempo depois. Então, antes dessa popularização do papel e da página impressa e do surgimento dos livros e tudo mais, essas pessoas elas tinham a capacidade de reter, de guardar uma quantidade muito grande de informação na cabeça através da associação desses conhecimentos com imagens, certo? Então, né, como eu falei, eles conseguiam associar imagens e informações, eles conseguiam reter uma quantidade muito grande de conhecimento, né, de informação em geral. Atualmente, a gente vive numa sociedade muito visual, principalmente a sociedade brasileira, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Isso tudo se deu por conta do advento da tecnologia e da expansão da internet. A gente sabe que, por exemplo, há 10 anos atrás, poucas pessoas tinham acesso à internet comparado a hoje, né, o ano de 2020. Mesmo em 2020, ainda existem uma quantidade muito grande de pessoas que não têm acesso à internet, mas é muito menor do que se comparado a 10 anos atrás. E isso fez com que a sociedade brasileira se tornasse bem visual. E uma aula visual, ou seja, uma aula em que você utiliza recursos audiovisuais, ela, além de prender a atenção dos alunos por mais tempo, porque eles estão vendo o que está sendo ensinado, né? Eles estão vendo se mexendo e tal, o que está sendo ensinado, também acaba gerando uma retenção maior de informações, justamente por conta do contato visual com o assunto. É a questão da arte da memória. Quando a gente utiliza esses aparatos visuais e audiovisuais na nossa sala de aula,
o aluno ele se sente mais instigado, a gente consegue prender mais a atenção deles. E, quando perguntado, ele vai muito possivelmente associar a pergunta à imagem que ele viu em sala de aula e, posteriormente, ele vai começar a se lembrar de todas as informações que você passou para ele. Então, a ideia é essa. Então, por exemplo, se a gente pega essa imagem aqui desse filme muito famoso, né, bem famosão, e aí se a gente começa a pensar, nossa, qual é que é o nome desse meio de transporte, né? O que foi que aconteceu com ele? Qual que era o contexto histórico-cultural da época, né? Tem aí mais ou menos mais de 100 anos. Então, como é que era a sociedade da época? O que estava acontecendo historicamente nesse fato? Qual é o nome dessa região em que aconteceu esse acidente e tudo mais? A gente começa a soltar vários tipos de informações que são informações educacionais, porque são dados históricos, né? Mesmo que fizeram parte da construção desse filme. E você não precisou assistir uma aula de história. Você assistiu esse filme e essas informações estavam lá. Então, quando a gente vê essa imagem, a gente começa a lembrar de vários pequenos fatos históricos que estavam acontecendo nesse filme e que eram fatos históricos, né, reais, do nosso mundo real. Ou então, quando a gente vê essa outra imagem muito famosa, né? E a gente começa a se indagar, aonde que é, mais ou menos? Né? Quais que são as características biológicas desse lugar? Qual é o tipo de animal? Fica em qual continente, mais ou menos? Né? Qual que é a relação dos animais, relações biológicas? A gente também começa a soltar um monte de informação. A gente não precisou assistir, tecnicamente, uma aula de biologia quando viu esse filme, mas haviam vários dados biológicos lá, né? Principalmente de relação de animais com seus ambientes. Então, quando a gente vê essa imagem, a gente começa a soltar vários tipos de informações, certo? Então, basicamente, explicando em miúdos, é mais ou menos assim que a arte da memória acontece. E a arte da memória, ela acontece a todo momento com a gente, né? Porque já que somos uma sociedade muito visual, então a gente acaba retendo uma quantidade muito grande de informações sem saber, através de imagens, tá? Então, basicamente, o que acontece? Você aproveita um trecho de um filme para sua aula, você faz a seleção de um trecho de filme para sua aula, você associa conhecimento a essa cena e o aluno tende a lembrar da cena e posteriormente lembra da sua explicação. Correto? Então, quais que são as razões da gente buscar e debater a utilização de audiovisual em sala de aula? Trouxe para vocês alguns dados que são bem relevantes. Uma pesquisa do IBGE em 2016 mostrou que 116 milhões de pessoas acessavam a internet e destes, 94% acessava para troca de mensagens e de imagens. Olha só, imagens aí inseridas. 76,4% tinham a partir de 10 anos de idade e usavam a internet para assistir vídeos, programas, séries, né, vídeos diversos, principalmente no YouTube e no Netflix. Ou seja, é uma garotada bem jovem que assiste um conteúdo audiovisual muito grande e entre várias dessas plataformas estão inseridos filmes, principalmente nos serviços de streaming como Netflix. Então, olha só, 19 horas é o tempo médio por semana em que o brasileiro fica assistindo a algum conteúdo audiovisual na internet. Então, a sociedade brasileira é muito visual. Basicamente, as coisas elas estão muito permeadas, né, através do audiovisual. E esse audiovisual tem grande poder sobre a nossa sociedade, né? Bom, aqui tem outros dados falando que a plataforma favorita é o YouTube, para se ver conteúdos em vídeo. E agora eu vou trazer para vocês os dados de uma pesquisa do Think with Google, que eles soltaram alguns fatos sobre aqui o Brasil. O primeiro era que 86% de todos os entrevistados assistiam vídeos na internet. Uma quantidade muito grande, quase todas as pessoas constatam. 99% de quem assiste a vídeos na web usa a plataforma YouTube, vendo aí um crescimento de 32% entre 2014 e 2017. Daí, eles têm algumas preferências. 84% usa smartphone para ver vídeos online, outros, né, preferem ver no smartphone, e a gente tem um crescimento aí dessa preferência de 3%, né, dos que gostavam de assistir em 2016 para o outro ano. E esse daqui é o dado mais legal, que eles separaram
algumas preferências, no caso do que as pessoas estão buscando quando elas acessam o audiovisual na internet. 65% acessa o YouTube quando quer aprender alguma coisa. Mais da metade dessas pessoas vão procurar um audiovisual na hora de aprender, né? Muito provavelmente essas pessoas, quer dizer, com certeza, né? Essas pessoas elas vão atrás de uma videoaula, mas essas mesmas pessoas, né, muito provavelmente também iriam achar interessante se algum tipo de audiovisual diferente de uma videoaula, como por exemplo um trecho de filme de Star Wars, também estivesse inserido, né, na aula comum que ele assiste. Então, com certeza, ia ser um fato que ia chamar a atenção desses 65% que naturalmente procuram um vídeo quando quer assistir alguma coisa. Então, esse é um briefing, mais ou menos, do padrão de gostos, né, por audiovisual na internet do Brasil. Inclusive, aquela aba do Facebook, que se chama Facebook Watch, ele foi lançado primeiro aqui no Brasil, porque o Facebook também já tinha prestado atenção nessa preferência dos brasileiros por conteúdos em audiovisual. Então, essa aba foi primeiro liberada aqui no Brasil e depois foi liberada ao redor do mundo. Muito interessante. Então, onde que entra Star Wars no meio dessa ideia? Vamos lá. Star Wars teve seus direitos comprados pela Disney, né? Adquiridos pela Disney. E a gente sabe que a Disney é uma produtora muito popular de filmes, e não só de filmes, mas de produtos, né? Entre faixas etárias diversas, crianças, adolescentes e adultos. Muito provavelmente você já assistiu algum filme da Disney, tem algum filme favorito seu que seja um filme da Disney, e com certeza você tem algum produto na sua casa, seja ele licenciado ou não, relacionado a essa produtora. É uma produtora muito popular e que alcança muitas faixas etárias. Explora a temática espacial, que naturalmente aqui no Brasil é um tema que chama muito a atenção, desperta um interesse muito grande das pessoas, de diversas faixas etárias também. Explora conflitos familiares e situações de guerra, que são dois temas que têm uma forte influência na opinião pública dos brasileiros. O brasileiro está sempre falando de conflitos familiares e é muito interessado por situações de guerra, né? Esses tipos de conflitos. E é uma produção referência em efeitos visuais. Então, dá muita liberdade para o roteiro, para basicamente o roteiro colocar qualquer coisa nesses filmes, porque os filmes de Star Wars, eles são uma grande referência de efeitos visuais. Então, basicamente, para um roteiro não tem limites, né? Tudo que eles querem inserir ali, eles conseguem inserir. Então, a gente acaba tendo muitas ideias visuais no meio desses filmes. E, né, vamos parar de rivalizar Star Wars e Star Trek, né, gente? Pelo amor de Deus. São duas séries muito legais, mas são duas histórias muito diferentes. Então, é muito natural que entre os fãs aconteça essa rivalização. Para mim, é uma rivalização muito idiota, né? São duas histórias com potenciais incríveis. Eu pesquiso e uso Star Wars unicamente porque sou fã da saga. Eu não tenho tanto conhecimento para usar Star Trek, mas se por um acaso você for fã de Star Trek, você pode utilizar essa mesma ideia que a gente está vendo aqui para utilizar essa saga na sua sala de aula, tá bom? Vamos só parar com essa rivalização, que é uma coisa bem idiota. Então, olha só, eu vou convidar vocês para a gente assistir bem rapidinho essa cena de Star Wars, para a gente entender mais ou menos como que as coisas funcionam. Então, vou dar play aqui.
Ai, gente, olha, o Obi-Wan Kenobi é muito lindo, né? Mas tudo bem, enfim, vamos continuando. A gente viu aí essa cena, que foi uma cena bem curta, tem mais ou menos 3 minutos, 2 a 3 minutos. E só dando uma passada rápida, a gente já consegue identificar 5 áreas legais. A primeira é biologia, óbvio, né? A segunda, história. A terceira, sociologia. A quarta, neurociência. E a quinta, biotecnologia. Então, uma única cena de Star Wars, aí uma cena de mais ou menos 3 minutos, as 5 áreas correlatas. Isso só do que eu consegui pensar. Você assistindo aí pode ter lembrado de outras coisas e também é válido. 3 delas estão muito presentes na sala de aula, que é biologia, história e sociologia. 2 delas também podem ser utilizadas como neurociência e biotecnologia, mas também pode ter uma utilização mais para o ensino superior, né, também. Então, a gente vai dar uma explorada aí um pouco das ideias para essas 5 áreas. Para a biologia, né? 2 coisas que podem ser pensadas. É a genética básica, princípios de Mendel, herança de caracteres, né? Uma vez que a gente está falando de reprodução de seres vivos. Então, a clonagem, né? A fabricação desses clones em Star Wars também teve a participação de genética básica, né? A genética lá do universo deles. E as particularidades e características do DNA, né? Que é o material que guarda todas as informações genéticas que foram utilizadas para fazer os clones, certo? Então, aí a gente já tem 2 aulas. Em história, a gente pode falar um pouco sobre o contexto histórico do surgimento dos primeiros clones e os seus impactos sociais, como, por exemplo, o surgimento da Dolly. Inclusive, esse filme de Star Wars, né, que é o episódio 2, ele surgiu mais ou menos nesse tempo que a Dolly estava no auge, né, que as ideias sobre a Dolly começaram a surgir. Então, há muitas críticas, né, sobre essa questão de clonagem de seres vivos por conta da época em que foi lançado. A gente também pode falar sobre a utilização de armas de origem biológica em guerras, né? Como é que isso foram utilizados? Afinal de contas, os clones lá de Star Wars, eles são armas de guerra, né? Se a gente for pensar, eles são um exército clone para lutar lá a favor da República. E os conflitos gerados por questões biológicas no mundo, né? O que a biologia serviu de palco para gerar conflitos, certo? De sociologia, a gente pode ter alguns debates um pouco mais técnicos, como, por exemplo, o uso da tecnologia como um bem de capital. Afinal de contas, o planeta Camino, ele ganha dinheiro fabricando esses clones, e ele se apropria da tecnologia motriz para esse fim.
Também a gente pode problematizar um pouco sobre a tecnologia como um conjunto de conhecimentos técnicos e operativos em que a pessoa detém posse, né, que é a própria visão da tecnologia dentro da sociologia. E a tecnologia do bem e do mal, né, sociologicamente, será que isso acontece? Será que isso é possível? Né, até onde isso que foi mostrado na cena é uma coisa do bem ou do mal? Será que é uma coisa relativa? Enfim, várias discussões técnicas. De neurociências, a gente pode explorar um pouco sobre o aprendizado infantil. Eles mostraram nas crianças, né, em aprendizagem acelerada. Então, dá para acelerar esse aprendizado, né? E como é que as crianças aprendem? Também podem ser um pano de fundo essa cena para uma aula assim. E o efeito cerebral de privações básicas, porque os clones eles não têm uma vida social como de outras pessoas. Né, eles, enfim, não formam famílias, não se casam, né, não têm amigos, não têm relacionamentos, não estudam e tudo mais. Então, como que essas interações sociais, estabelecimentos de laços emocionais e afetivos acontecem e o que acontece com a falta deles também. É uma aula interessante. E de biotecnologia, a gente pode falar sobre as ferramentas de clonagem de seres vivos. No filme não aparece muito bem qual que é a ferramenta que eles utilizam, mas pode ser um plano de fundo para se discutir, por exemplo, o CRISPR-Cas9, que é uma técnica muito em alta. A ética nas clonagens, né? Qual que é a ética científica sobre isso? Será que é ético o que aconteceu lá na cena? E o passo a passo da clonagem, é como é que isso de fato acontece. Então aqui a gente já tem várias aulas em cinco áreas diferentes do conhecimento, apenas com aquela cena que a gente assistiu agora. E como que a gente faz, mais ou menos? Então, aqui para essa parte, eu vou mostrar para vocês um beabá bem básico. Uma aula para o ensino médio, basicamente... Ana, tudo bem? Licença. Você tem 5 minutos, tá bom? Para finalizar. Certo. Já estamos finalizando. Então, a gente tem um tempo mais ou menos médio de 40 minutos para passar, para poder trabalhar em sala de aula. Então, passar um filme inteiro de Star Wars não é uma opção, é um filme muito grande, tem 2 horas. Né? Então, você tem que exibir uma cena curta, de pelo menos 5 minutos, não pode passar de 5 minutos. Então, para você propor usar imagens de cinema, né, para uma pesquisa ou aula, é necessário que você vá além da descrição fácil, né, de fácil percepção que a gente tem da imagem. Então, você pode prestar atenção nos diálogos, né, você pode prestar atenção no que é mostrado, né, para poder ver um assunto que casa com a cena que você quer utilizar, como eu fiz lá no exemplo anterior. Também a gente precisa parar de olhar para os filmes para tentar procurar verdades e mentiras, o que está certo ou o que está errado. Porque nos filmes, gente, não tem nada errado cientificamente. Porque tudo aquilo está acontecendo na realidade daquele filme. Então, para a realidade, para o universo daquele filme, tudo que está acontecendo cientificamente está correto. Então, o que a gente ir atrás de verdades, ir atrás do que está errado ou não, é uma coisa que não cabe muito esse tipo de comparação. Então, você pode pensar além disso na hora de você fazer a sua aula. Você pode utilizar as cenas de 3 formas. Motivação, que é quando você vai exibir a cena antes da aula como um motor propulsor, né, como uma forma de ver o conhecimento dos alunos. Como objeto de estudo, né, a cena exibida é a fonte do assunto que vai ser ministrado, então você vai exibir ele durante a aula. E contraponto, né, você vai exibir a cena como algo contrário ao que você expôs, não como algo errado, mas como algo contrário ao que você expôs. Então temos motivação, objeto de estudo e contraponto. Certo? Aqui nós temos mais um pequeno exemplo, esse daqui é bem curtinho, só para a gente finalizar. Então, de uma cena dessa de poucos minutos, se eu fosse utilizar na minha aula de biologia, as 3 maneiras que eu utilizaria seria motivação, sondagem sobre o processo apresentado. O que é esse alimento? Por que a massa cresceu desse jeito, né? Isso a gente pensando numa aula sobre fermentação e liberação de CO2, que é o cerne desse processo que a gente vê muito visualmente aí nessa imagem.
Objeto de estudo, né? Eu utilizaria a cena para mostrar como aconteceria o processo de fermentação e a utilização de fermentos biológicos e químicos em alimentos, que é um assunto que, inclusive, cai bastante em vestibular, tipo Enem. E como contraponto, eu utilizaria a cena como um ponto contrário para as características de um processo de fermentação. Por exemplo, será que numa fermentação que a gente fosse fazer em casa, a massa ia crescer tão rápido? Na hora de se fazer um pão, um bolo, enfim. Então, essas são 3 formas que eu poderia usar numa aula de biologia minha. Então, o professor ele é capaz de recriar uma cena de cinema quando ele coloca nessa cena o seu olhar e as relações com o tema da escola. A gente recria essa cena, a gente dá um novo significado para o filme. E o olhar do aluno também sobre o cinema em si, sobre a aula específica em sala de aula também muda. A gente coloca o filme a favor da educação, né? E não apenas como mero entretenimento. Tá muito além disso. Então, algumas questões da gente utilizar essas técnicas inovadoras em sala de aula. A gente entende que a educação nos dias atuais precisa transpassar a escola. É necessário utilizar os meios de comunicação tão presentes na vida dos alunos como o cinema. E trabalhar com audiovisuais em sala de aula e considerar que esta será a linguagem da sociedade do próximo milênio. Já está sendo, olha só, essa palestra aí está sendo em audiovisual, né? Vocês estão vendo em vídeo. Então, isso já está acontecendo. E a tecnologia, ela está sempre a serviço das pessoas e da sociedade, assim como a educação. Certo? E ao observar o comportamento dos alunos de diversas idades, suas vivências intrínsecas com videogames, computadores e mídias audiovisuais, será possível compreender algumas das razões do fracasso escolar e os elementos para contornar esse fracasso. Então, gente, tudo é possível. A utilização de tecnologias é possível e a gente mudando a nossa visão sobre a utilização de audiovisuais do cinema, de Star Wars, de Star Trek, de muitas outras séries, muitas outras sagas de sala de aula, eu tenho certeza que a gente consegue, sim, contornar um pouco desse fracasso escolar, né, que a gente vê aqui no Brasil. E a educação, ó, vai ficar bem legal. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu. E se vocês têm perguntas, se houver tempo para responder essas perguntas, eu respondo aqui. Se não, eu vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, @YaraLaísSouza, que eu vou estar atendendo todo mundo. Muito obrigada!